Estamos começando mais um BradoCast, o podcast oficial de Caxias do Sul, e hoje estamos aqui com quem? Hoje estamos aqui com o Volney. Volney, é um prazer te receber, tudo certo? Tudo certo. Gratidão aí por poder colaborar, aprender com vocês aqui nesse programa que tem uma excelente penetração aqui na nossa cidade, no Brasil e no mundo, né? Com certeza, e quem vai estar aprendendo aqui é a gente, quem está assistindo, né? É um prazer aqui te receber. Vamos trocar informações. É isso, com Volney, certeza. Pra gente começar da melhor maneira, quem é o Volney? Quem está aqui conosco? Bom, o Volney é um pelo duro que quem vem de São Francisco de Paula e chegou nessa bela Caxias do Sul, a gente era conhecido como pelo duro. Eu cheguei aqui em 73, natural do Joá, São Francisco de Paula, aqui passando apanhador, né? E vim para cá, como muitos que vieram para Caxias do Sul, para formação, trabalhar, Veio ganhar para cá dinheiro. com quantos anos? 8 anos. 8 anos? 8. São 50 anos de Caxias do Sul. Sou muito grato à nossa querida Caxias do Sul. Eu digo assim que quem vem para cá vira gringo. Mesmo sendo... Querendo ou não querendo, né? Sendo Ferreira, que é português, e Castilhos, que é espanhol, a gente vira gringo pela força e a pujança que tem Caxias do Sul. Então eu vim para cá para formação, qualificação, né? Trabalhei 12 anos na área de comércio, 13 na área de indústria aqui em Caxias do Sul, mais 4 na área de serviço, e agora os últimos 15 anos trabalhando com consultoria no Brasil inteiro, né? Sou casado com uma pernambucana arretada, que eu escrevi ali no currículo, né? Que é a Joana, e aí tem um pequenininho lá que é uma das 3 paixões, né? Que é a Cristina, a Marina e o Christian agora. E fui como todo caxiense aqui, né, Bruno e Carlos Eduardo? Como todo caxiense, a gente trabalhar bastante, se qualificar na nossa querida Universidade de Caxias do Sul, que eu tenho assim uma gratidão muito grande. Aluno durante 5 anos e depois professor por 13 anos. Né? 13? 13 anos como professor da Universidade de Caxias do Sul. Gratidão, assim, a gente é uma das coisas que a gente aprende muito na vida, né? O pessoal que depois vai estar nos assistindo, né? Não tem como não falar assim do que eu aprendi com a família Cassina, nosso ex-prefeito Flávio Cassina, o Rui, o Raul. O pai deles, patrono do Juventude, o seu Silviro Cassina, né? Não, na época não dava para falar de time adversário lá na Casa das Armas. E depois uma gratidão muito grande à Malharia Stumpf, seu Aldenir Stumpf, a Metalúrgica Arc, primeiro fabricante do Brasil de churrasqueiras, né? Na Malharia Stumpf... Não é estranho, eu conheço. É a marca presente no Brasil inteiro desde 79, por aí. A Malharia Stumpf, eu tive o prazer de ver a fabricação da marca Hugo Boss ali na Rua Garibaldi. O blusão Hugo Boss no Brasil era feito ali na Rua Garibaldi lá. Então, o seu Aldenir Stumpf, uma pessoa assim que eu aprendi muito com ele. Depois na Arc, lá com o seu Agnésio e a filha dele também. Depois passei pela Tuto Transporte, seu Genor Boff. Depois a Vidroforte, com um grande sujeito chamado Carlos Heine, de Lajeado, né? Aprendi muito com o seu Carlos lá também. E encerrei a carreira de executivo na área financeira, contabilidade, controladoria, no Grupo Fátima, que hoje se chama Hospital Virvir Ramos, né? Uma figura lendária aqui na nossa região. Primeiro reitor da Universidade de Caxias do Sul. Cedeu o curso de Medicina e Direito, que funcionava dentro do Hospital Fátima, para surgir a Universidade de Caxias do Sul em março de 1968. Né? Então, aí encerrei a carreira ali e comecei daí a trabalhar aqui na região e Brasil afora, né? Brasil afora. E daí, em 2008, eu fui convidado a integrar o quadro da Fundação Getúlio Vargas, Brasil inteiro. Eu digo sempre, depois que a gente trabalha em Caxias
e aprende esse jeito bom do nosso gringo daqui. Eu digo nosso gringo é o geral, não é menosprezar nenhuma raça, cor, nada. Porque aqui a gente tem portugueses, espanhóis, alemães, italianos, né? Mas a gente gosta de brincar. O jeitão gringo de ser. O que é isso aí? O jeitão gringo que recebe um cara do Joá, né? Que não era tão conhecido, né? É um distrito de São Francisco de Paula, um dos maiores municípios do Brasil, maior que São Paulo, em extensão de terras, né? E aí Caxias recebe a gente. E eu estou aqui há 50 anos ali no bairro Rio Branco, né? Bairro Rio Branco. Na época que o ônibus ia só até a padaria Rio Branco ali, do lado coladinho com a Receita Federal. E uma boa parte de Caxias do Sul era mato. Era mato. E a época que o Parque dos Macaquinhos ainda tinha macaco. Tinha macaco. É a história que nossos vozes não contam, né? Pra gente jovem. Em 68, quando eu vim a primeira vez a Caxias do Sul, 68 e 69, a gente que era criança gostava de ir no parque para ver os macaquinhos ali, né? Ouvir, que legal, cara. Pulando de árvore em árvore. Então o Volney é um cara que gosta de trabalhar, que gosta de fazer o bem. Acho que o Bradcast foi muito feliz em trazer um grande gringo da linha 80 chamado Nereu Araldi aqui também, fazer esse programa, e outras pessoas que passaram por aqui, né? E a gente está aqui para falar um pouquinho do que eu aprendi com Caxias do Sul, que me ajudou a se transformar num cidadão do Brasil, né? A grande gratidão que eu citei desses empresários, né? E que me abrigaram, eu e a minha família. Esqueci do Colégio do Carmo, que eu dei aula em 94, 95, né? Então, Caxias foi tão boa comigo que permitiu eu voltar a dar aula em 2 lugares que eu fui aluno. Colégio do Carmo, que eu fiz o 2º grau, né? Excelente instituição. E a UX, que eu fui aluno e depois fui presidente do diretório acadêmico, de 90 a 92, e depois, em 95, voltei como professor, depois orientador do curso de contábeis em Farroupilha, que eu assumi em 97, cidade maravilhosa também, tem assim um carinho muito grande para aqueles bons gringos lá de Farroupilha, só tem gente boa lá também. E daí aqui na UX também, quase 10 anos, em torno de 10 anos como coordenador, chefe de departamento, né? Então a vida me proporcionou, Caxias do Sul, a vida, Deus, né? Minha família, meu pai, torneiro mecânico, era quem me ensinava trigonometria na 6ª série. O aprendizado de Senai, que me ajudava a ensinar trigonometria, ele com apenas 4ª série. 4ª série. Uau. E a minha mãe, Dona Lenira, 80 anos, agora em setembro, e 2 irmãs, uma administradora e outra advogada, que a gente, quando fala de família, às vezes até a gente se emociona, porque a base da gente é a família. Então, o Volney é esse... um cara que saiu do Joá e tem só gratidão com Caxias do Sul por tudo que eu aprendi aqui, né? Que nem eu citei antes, né? Eu cito a família Cassina como a minha 2ª família. Legal. Eu aprendi ali no balcão, iniciei nas vendas ali na Casa das Armas, né? Com apenas 16 anos. E eu só tenho a dizer gratidão a essa família, né? Nosso ex-prefeito, que eu citei antes também, o Flávio, né? E eu estou aqui hoje, assim, para aprender com vocês, com o Bruno, com o Carlos Eduardo, né? Para a gente se descontrair, porque a vida ela é muito boa com a gente. A vida ela é muito boa com a gente. Caxias dá trabalho, tem tudo aqui. Nas viagens pelo Brasil, aí lá em Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Montes Claros, Manaus, Fortaleza, Recife, aí conversando com os alunos, professor, meu fornecedor é de Caxias do Sul, qual é o bairro? Bairro tal. Aqui tem tudo, tem trabalho, tem gente boa,
Tem aí o Carlos e o Bruno aí fazendo um programa muito bom também, divulgando coisas boas, coisas alegres, né? Então o Volney... E já puxando agora pro lado que a gente até estava brincando anteriormente, talvez o teu tempo de ensino como professor, enfim, atrás de instituições de ensino, talvez é mais tempo do que a gente tem de vida, né? E por onde surgiu essa tua vontade de ensinar, essa tua paixão? Eu tive grandes mestres, Carlos e Bruno, na época do primeiro grau, no Aristides Germani. A única professora que me deu uma nota vermelha na vida, que eu tive uma em toda a vida de estudante, até hoje não saiu da cabeça. Ela virou minha madrinha de casamento e depois colega na UX. Que loucura! Então, eu lembro assim da dona Arlene Riego. Foi marcante essa nota vermelha. Professora de português e literatura. A Terezinha Esquinato, professora de matemática, no primeiro grau. A dona Judite Graziotin. Grandes mestres, assim, que eles eram, além de professor, eles eram nossas mães. Professores, assim, que também a gente via assim, a conduta deles. Olha, vocês têm que estudar, não pode ter vício, procurem não decepcionar os pais de vocês, né? Depois, no segundo grau, também eu conheci grandes professores no Colégio do Carmo, falecido já hoje, Nelson Malacarne, o Romeu Carnezella, professor de contabilidade. Daí veio o meu, assim, eu fui direcionado, empurrado, obrigado, a fazer o técnico de contabilidade por um tio meu, que é contador, que é o Alcibiades, né? E lá daí eu conheci mais professores, assim, naquele estilo paizão, mãezona, diz, vocês têm que se qualificar, se preocupar com a família, né? E daí na UX, grandes mestres na UX, olha, professor Orli Casara, professor Roberto Biasi, dono da Concenter, né, vivo hoje, que começou aqui na 18 do Forte, com a Celular House aqui embaixo. Aqui na 18, aqui do lado na quadra do... Começou ali, pequenininho. Então, Roberto Biasi, Orli Casara, falecido Josmar Borges Domingues, né? Infelizmente morreu em acidente de carro, né? Verdadeiros mestres, assim. Daí, e o meu pai, quando era época de prova, ele tinha que ajudar meu avô a ir para a fazenda. E eu cresci ouvindo do meu pai assim, eu tinha muita vontade de estudar. E aí, quando chegava a época de terminar a prova, passar de ano, tinha que ir para a roça, perdia o ano, né? Então, o meu pai, aquele gosto por ensinar, e a minha mãe, que na época a mulher não tinha escola aqui no Joá. Então a mãe não conseguiu frequentar bancos escolares, mas ela conhece números, ela lê. E ela segurando muitas vezes o meu pai, que estava aqui, mas gostava muito Ele dizia assim, eu estava aqui, mas a minha cabeça estava lá na fazenda onde eu nasci, no Joá. E a minha mãe diz, não, mas vamos ficar aqui porque os filhos têm que estudar, têm que se qualificar, né? Então, esse esforço da minha mãe e do meu pai, da gente ficar aqui, e esses professores, assim, eram mães, assim, ensinavam com amor, né? E aí como tinha tido bom desempenho acadêmico no Carmo, na UX eu tive a honra de ser escolhido o melhor aluno pelo desempenho acadêmico na época, né? Que legal. Janeiro de 93, e depois, julho de 95, eu recebi a homenagem da Fundação Getúlio Vargas em Porto Alegre como o melhor aluno da minha turma, né? E depois veio o mestrado na URGS também. Então foi uma forma de socializar o conhecimento, como fizeram comigo, esses professores. E Deus dá a oportunidade da gente devolver o conhecimento que a gente recebeu e ajudar as pessoas, fazer o bem. Sim. Fazer o bem, porque senão o que adianta? Do que adianta reter o conhecimento? Reter o conhecimento, ter mestrado, doutorado e tu não socializar. Então, esse gosto pela sala de aula, que agora, março de 2024, vai completar 30 anos, né? 30 anos. 30 anos.
Porque eu tive uma experiência prévia no Melvin Jones em 93. Eu ia 2 horas por semana. Da 2 horas de aula, que era uma disciplina de crédito e cobrança, que eu queria ver como é que eu me sentia. Eu me formei em janeiro de 93 e já em março de 93 me convidaram para ir lá dar 2 horas por semana. Praticamente não ganhava nada, mas era para ver como é que eu me sentia na sala de aula. E eu gostei, lidar com adolescentes, né? E depois veio o Karma, a UX, a Fundação Getúlio Vargas. Eu também colaboro com o IPOG, que é de Goiânia, que é uma outra instituição de pós-graduação. A IBCMED de São Paulo, né? Já fui visitar Dom Cabral em Nova Lima também, em 2017. É uma outra instituição que eu não trabalho ainda, mas já aconteceu um namoro. No futuro da casamento, né? Então, o ensino ele é muito apaixonante, porque a gente consegue passar para as pessoas que a única coisa que ninguém nunca vai tirar da gente é conhecimento. Conhecimento. Conhecimento, a prática do bem, a simplicidade, né? Eu digo assim, Caxias o pessoal às vezes estranha um pouco do jeitão da nossa cidade, no caso, né? Mas depois todo mundo é amigo, todo mundo vai tomar um bom vinho junto, vai pro rodízio de pizza, vai comer massa, vai para a churrascaria. Que é uma coisa que não falta, né? Comida pro gringo é 2 coisas que se encaixaram bem na vida. E eu estava comentando aqui pro Bruno e Eduardo antes, né? Depois dessa nordestina lá de Porto Galinhas, a Joana, lança aqui em Caxias, o único lugar no Rio Grande do Sul que vende o cuscuz nordestino, cuscuz recheado, né? E aí esse professor e consultor e conselheiro também, né? É o ajudante dela. Porque eu e a filha dela, a Maia, a gente faz o pedido quando as pessoas entram lá em contato com a gente pelo WhatsApp, né? E vai lá entregar para o motoboy. Então, eu digo, Caxias tem tudo aqui, gente. Tem. Verdade. Tem tudo. Né? E quanto mais a gente esperar, mais coisa nova vai vir. Boas pessoas. A pessoa diz, mas é frio Caxias. Mas a Serra Gaúcha, a natureza da gente, quem nasceu aqui, quem vem de fora, a gente tem tanta coisa boa que daí a gente pega uma blusa, se agasalha melhor, toma mais vinho. Acende uma lareira. Então... Come uma sopinha de aioline. Ainda mais o agnoline italiano, que às vezes quando eu viajo, alguns lugares do Brasil, o pessoal que já visitou Caxias do Sul, e ex-alunos que vêm aqui, professor, traz 1 quilo de agnoline lá. Conhecido no Brasil todo. Eu sei que assim, toda vez que a minha mãe vai visitar minha irmã, que hoje mora em Floripa, 2, 3 quilos de agnoline traz, porque não tem. Não tem lá. Adianta. Não tem, eu vim de lá terça-feira, cidade muito bonita, tudo. Mas eu digo assim, quando a gente acorda aqui em Caxias do Sul, todo o caxiense que estiver ouvindo a gente, assistindo mais adiante, né, tem que agradecer a Deus. Cada estado do Brasil é um país. Verdade. Florianópolis, com as suas belezas naturais, as praias, aquele negócio todo, né? Comidas típicas de lá. Comidas típicas daqui, comidas típicas lá da terra da Joana, lá de Porto Galinhas, de Recife. A gente só tem que agradecer a Deus por estarmos no Brasil. E é mais engraçado que aqui na Serra Gaúcha, cada cidade é um país diferente quase, né? Porque a gente pisa aqui em Caxias do Sul, a cidade da uva. Onde aqui a gente vai num restaurante comer um X prensado gigante, assim, alimenta 2 quase, e come tudo de uma vez só em 5 minutos. A gente vai para a cidade do lado, cidade do vinho. Para Bento. A gente vai para uma das cidades mais turísticas do Brasil, aqui do lado também. Então, Gramado, assim, né? Gramado. Segundo destino mais visitado no Brasil. Do Brasil, é isso aí. E eu digo assim, então, tem tudo aqui. Tem tudo. Tem tudo. Aí quando a gente cansa do frio, vai para o Nordeste.
vai para Goiânia, vai para... Vamos ver se aguenta, né? Eu não sei se um gringo aqui de verdade aguenta um calor de lá. Eu nesses 15 anos, quase 15 anos viajando no Brasil inteiro, o corpo da gente vai se adaptando. E eu digo assim, esse é o bom do Brasil. Tem caxienses que hoje fizeram a vida em Caxias, foram morar em Floripa, foram morar na praia, foram morar no Nordeste. Eu conheço famílias que o inverno eles ficam em Natal, Fortaleza, Recife, porque já tem filhos que foram para lá. Sim. E aí o pessoal foge do inverno, volta para cá, porque entrou final de novembro, tem que ir para Capão, tem que ir para Rio do Sal, tem que ir para Torres. Para Torres. Para Floripa. É isso aí. Volney, trazendo um pouco agora para o assunto ali que tu tinha começado sobre a educação, sobre um pouco do teu trabalho, que tu trabalhou em várias áreas, né? Tu teve a vivência prática e a vivência teórica do mundo dos negócios, né? Existe muita diferença nesses dois mundos, a acadêmica e a prática? Sim. Perdão, gente. Caxias do Sul permite que a gente, e exige da gente, o gringo aqui ele é muito prático. A gente não tem muito tempo assim, porque o mercado ele é muito rápido, com esse mundo aí em transformação, inteligência artificial e tudo mais aí, né? Então a teoria acadêmica ela é muito bonita, associada com a prática. Então eu sempre tinha muito cuidado na época como coordenador do curso de contábeis da UX durante muito tempo, por exemplo, eu lecionava lá uma disciplina no curso de administração chamado Análise das Demonstrações Financeiras, que é análise de balanço pura, né? Onde a gente pegava, na parte prática, o balanço da Randon, da Marco Polo, da Colombo, da Frasle, né? Pegava casos concretos. Primeiro a gente procurava, e a UX se preocupou sempre muito com isso, primeiro dava uma pequena fundamentação teórica, né? O que é um balanço, o que é um DRE, o que são indicadores. E depois vamos ver na prática agora como é que está Marco Polo, como é que está Rondon, como é que está Frasle, como é que está Colombo, né? Eu pegava assim esses estudos de caso da região e alguns de fora, Ambev, às vezes pegava o próprio balanço do Inter, do Grêmio, né, do Juventude, Caxias, de vários segmentos para ver a prática, né? Então, o empresário ele precisa de um gerente de controladoria que saiba transformar a teoria na praticidade do gringo daqui. Só, olha, eu quero implantar a área da controladoria, que é uma área nobre hoje dentro das empresas, né? Eu quero implantar uma governança corporativa. Então, a gente tem que ter a fundamentação, por exemplo, de conselheiro. Eu fiz formação também no IBGC em São Paulo. Lá deu a teoria. A prática, onde é que eu estou vivenciando? Em empresas como conselheiro, no Brasil afora, em Caxias, Porto Alegre, né? Para ir para a prática. Então, a gente precisa das duas coisas. A prática é a aplicação da teoria. Então, a gente precisa. Porque, assim, eu chegar agora para o Bruno aqui, para o Carlos Eduardo, né? Olha, um balanço patrimonial, ele mostra o resultado do Barolo. Beleza, é a fundamentação teórica. Um balanço, né? Aí a gente vai aprendendo assim, olha, para o empresário, ó, o balanço, ele mostra se a sua empresa tem que continuar no mercado ou se tem que fechar. Porque a palavra balanço é um levantamento. E esse levantamento é mensal. E esse levantamento mensal tem uma grande e importante demonstração financeira, que é o DRE. O que é o DRE? A gente tem que transformar isso em linguagem prática para o empresário, para o pequeno e médio empresário. O que é um DRE? É o que fatura menos o que gasta. Se a Broadcast é uma empresa, se já tem um know-how, ela tem um CNPJ, ela tem faturamento e ela tem gasto. Ativo, passivo. E lá no balanço vai estar os ativos, que é a atividade da empresa, os bens e direitos. Sim. Depois vai ter as dívidas, Passivos. que é o passivo. E é simples. O ativo menos o passivo é o que sobra. É a riqueza, é patrimônio. E se essa conta dá negativa... Se a conta dá negativa, a gente está gastando mais do que arrecada.
Aí o gasto lá no DRE é maior que a receita. E a empresa vai estar pendurada com bancos. Uma empresa não pode depender de banco no curto prazo, por causa do custo. Sim. O banco é o nosso grande parceiro. Quanto mais informação a gente levar para o banco, mais crédito a gente pode ter, com taxas mais baixas, pela geração de caixa, por ser uma empresa assim confiável, que vai pagar o empréstimo, né? Ou eu não ter acesso ao crédito, por eu não ter garantias e o meu desempenho, o banco olhar e diz, olha, eu não posso ainda dar crédito porque eu não tenho certeza do recebimento desse negócio, né? Às vezes o pessoal tem muita restrição com o sistema financeiro. Eu trabalhei de 98 a 2005 como perito do Banco do Brasil. O banco, ele empresta e ele precisa receber. É um negócio. Sim. Né? Alguém pede um dinheiro emprestado para a gente vai ver a capacidade de pagamento do nosso familiar que está pedindo dinheiro emprestado. O banco, ele faz uma análise técnica. Né? Então a gente tem que ter um pouco sempre tem que ter um pouquinho da fundamentação teórica para saber a origem das coisas. É isso aí que o Carlos acabou de comentar. É o ativo, é o passivo. Tá, mas o que é ativo? A gente vai lá na educação, em finanças pessoais. Aquilo que gera. É o que gera faturamento. O que é os ativos nossos, pessoa física? É o que a gente tem lá guardado no banco, é o nosso carro, a nossa casa. São os bens de direitos. Pronto, fica mais fácil para o empresário. Mas é legal deixar claro que a nossa casa é um ativo no momento que a gente não está pagando prestação, né? Porque enquanto a gente paga a nossa prestação da nossa casa, do nosso carro, ela continua como parte desse ativo tem um passivo para saldar. Né? Claro que se a gente fizer um financiamento, né, Carlos, ele vai virar ativo total nosso depois de pagar todas as prestações dessa... Isso. Né? Então, é isso aí. Então, a gente tem que ser... Eu aprendi com muitos desses professores que eu citei aí, a gente tem que transformar a linguagem da gestão dos negócios, a linguagem de finanças e da contabilidade, uma coisa agradável. Porque em algumas aulas da Fundação Getúlio Vargas, no início da aula, professor, eu não consegui entender ainda o que é ativo. Eu disse, esse laptop que tu está aí na mesa, o que é isso aí? Ah, professor, é meu laptop. Não, isso aí é um ativo. Isso aí é um bem. Então, a gente tem que simplificar. Porque aquele pequeno e médio empresário aqui na nossa região, que 80%, 90% das empresas aqui são pequenos e médios negócios, e ele, até 20 anos atrás, até sair o real, lá em 30 de junho de 94, quase ninguém analisava balanço no Brasil, a não ser as empresas de capital aberto. Porque a inflação escondia o resultado das empresas. Aí, quando estabilizou a moeda, as empresas tiveram que se preocupar com custos. Quanto que custa para fabricar o meu produto? As empresas tiveram que se preocupar com balanço, com DRE. Até 94, a empresa corria para o banco porque diariamente aumentava os preços. Com a inflação alta na época, a gente ganhava com estoque, ganhava com a compra, né? Até hoje, o lucro na indústria e no comércio, ele começa na compra. Na época, tu segurou o estoque, às vezes um dia, ele te dava um ganho, às vezes maior que o famoso overnight que eu tinha na época. Eu guardei até a palavra overnight, os RDBs no caso, né? Então, até 94, a gente teve essa cultura inflacionária no Brasil, vários planos econômicos. A década de 80, conhecida como a década perdida. 90, em março de 90, o ex-presidente Collor, que ele pegou o dinheiro das pessoas e deixou só 50 mil cruzados. Né? Ficou lá o dinheiro, a gente perdeu, as pessoas entraram na justiça depois. Né? Então, assim, tu tem que ser um verdadeiro malabarista. Hoje, eu digo assim, esses empresários que eu citei assim, com uma gratidão muito grande aí, família Cassina, o seu Aldenir Stumpf, a Genor Boff, Carlos Heine, a família Ramos lá do hospital, são heróis. Sim. 46 alterações tributárias por dia útil no Brasil, parece que agora já está em 51. A gente tem 5 regimes de tributação no Brasil.
É as empresas do Simples, é o presumido, é o lucro real, os 3 mais conhecidos. Tem o microempreendedor individual. MEI. E depois ainda tem a tributação pelo lucro arbitrado. Então, um dos heróis que ajuda os empresários, os meus colegas contadores. A gente, assim, tem um respeito muito grande pelos meus colegas, que com o novo Código Civil a gente responde junto com o empresário. Ele responde junto. Responsabilidade muito grande, né? É um profissional que está ali junto, o contador, junto com o administrador, para dar o rumo da empresa. Para dar o rumo da empresa. Hoje, empresas de pequeno até é mais difícil isso, mas quando a gente vê médio e grande porte, principalmente empresas listadas, um contador acaba sendo uma das partes mais fundamentais de uma empresa, né? É o principal assessor. Depois que o contador faz todo aquele estudo tributário, qual é o melhor regime, se o Simples vai ser o melhor regime, né? A empresa vai crescendo, porque o pequeno negócio, o dono é o administrador. Eu via na década de 80 e 90 ele vender, comprar, às vezes entregar mercadoria, e tinha lá 1, 2 empregados. E depois se transformaram em médias e grandes empresas. Então, é o principal assessor da empresa. Eu vejo hoje um contador, é bem parecido com que hoje quando a gente fala do mercado financeiro, assessores, consultores, enfim, por exemplo, quando a gente vai procurar o melhor tipo de previdência para uma pessoa. Pô, cara, hoje, se eu for começar aqui a detalhar tudo o que a gente pode fazer, o cara tem que fazer o imposto completo para deduzir 12% para conseguir abater, e se ele tem plano médico, se ele tem, enfim, tudo isso, se ele faz PGBL, se ele faz VGBL, se ele vai tributar daqui 10 anos, 10%. Vira uma loucura. E é por isso que o contador entra ali. Por isso que ele ajuda a gente. Imagina fazer isso, imagina um empreendedor, imagina aquele cara que tem que focar na ideia do negócio, na execução. No produto, na venda. Imagina ele se preocupar com tudo isso. O que seriam as empresas de hoje, né? O contador, ele está ali, né? E eu digo assim, ele está ali diariamente. E eu tenho, assim, alguns mestres da contabilidade vivo que eu acompanhei aqui em Caxias, que alguns já faleceram, que nem o seu Mário Dalpai, que tinha o Dalpai Tomazoni ali. Perdão, pessoal. É o friozinho aqui de Caxias do Sul. Eu lembro, assim, símbolos da contabilidade em Caxias do Sul, o seu Mário Dalpai, o Cláudio Miciaga, que está vivo ainda. Um grande sujeito que eu aprendo muito com ele ainda, que é o Enio Silva, que é um grande amigo, parceiro de futebol. Porque a gente nunca sabe tudo, né, Carlos? Bruno, a gente nunca sabe tudo. A gente é o eterno aprendiz. Então eu procuro, e a dica que eu dou sempre é assim para o pessoal que vai assistir depois, né? É a gente nunca ter medo de aprender e conversar com quem já trilhou os caminhos que a gente está trilhando ainda, né? Então aí eu lembrei agora aí de um ex-aluno ilustre, que é um dos contadores, eu tenho um respeito muito grande por ele, né? Que é o seu Moacir Carbonera. Ele tem um escritório desde 67, 66, ali na Rua do Colégio do Carmo, ali, né? O seu Moacir foi meu aluno, ele era formado em economia, voltou a estudar, fez contabilidade, né? E então, assim, tem, assim, grandes exemplos para a gente seguir, né? E lá na Casa das Armas, um senhor ex-patrão da juventude, né? Seu Silvio Cassino, aluno da 2ª turma do técnico de contabilidade do Carmo, de 47. 47. Foi com ele que eu aprendi. Assim, a gratidão a ele, assim, a paciência que ele teve comigo, né? Porque depois eu comecei a fazer um curso superior, às vezes a gente acha que sabe tudo, né? Então eu digo assim, pessoas que não dá para a gente não citar esses nomes, que nem, né, esquecer do pai, da mãe, das pessoas que estão lá no dia a dia, na família da gente, né? É importante isso que tu falou de estar aberto a aprender com outras pessoas, né? Que nem tu comentou. No início, numa empresa de pequeno porte, o empresário, o empreendedor, ele é o administrador, ele faz tudo. Mas chega um ponto que ele não consegue dar conta de tudo, né? Quando tu acha que é esse momento que o empresário
tem que dar o estalo e parar de contar só com ele e contar com outras pessoas também. De fato, delegar as tarefas, né? Isso. Quando ele começa pequenininho ali, que ele fatura, ele está no meio. Um exemplo é quem está no meio. Que no meio ele pode ter um funcionário. Quando ele passa daquele faturamento do MEI ali, que hoje... Acho que é 8 por mês. Era 81 mil anos, e agora foi para... Agora aumentaram 120, um pouquinho. 120, não é? Acho que é em torno de 120, né? No momento que ele sai do MEI e ele vai para o Simples já, ele já tem que começar a pensar em controles. Porque ele precisa, um dos grandes papéis nas empresas, além de vender, tu tem que ter um bom financeiro. Vamos citar o caso do Walt Disney. O pessoal que vai nos assistir depois talvez não saiba, né? A Walt Disney quebrou 2 vezes, foi morar na rua. No filme Wall antes do Mickey, a gente vê isso, eu também não sabia. Minha filha Cristina Castilhos, na época, assistiu. Pai, olha, aquilo que tu fala aqui em casa, às vezes que tu é muito chato aqui com as finanças. Foi assistir o filme, ele quebrou 2 vezes, porque ele era o homem de vendas e o criador das coisas. E aí o irmão dele, com o tempo, o Roy, vem para a empresa, para ser o financeiro. Porque ele não lia contratos no início dos negócios. Aí entra também a importância dos colegas advogados, né? Ele não lia contratos, não dá para a gente assinar contrato sem algum advogado revisar, dar uma olhada, né? E ele era uma pessoa tão boa que ele confiava em todo mundo. Então ele perdeu alguns personagens que a gente conheceu, ele perdeu alguns personagens por não ler os contratos. Eu imagino que o Mickey é esse caso, né? Eu acredito que ano que vem ou foi esse ano que ele vira figura pública? Eu acho que é esse ano que vem, eu vi essa notícia também. Ele vira figura pública, imagem do mundo, né? Do mundo. Eu sei que tem 2 personagens que no filme fala, vamos instigar o pessoal a assistir esse filme aí depois, né? Além de assistir aqui o broadcast, né? E os outros programas, né? Porque esse filme mostra exatamente o que nós estamos falando. Mostra. Ele liga para o irmão e diz assim, o irmão internado numa clínica, ele começando um novo produto, ele diz assim, olha, vendi o primeiro lote de filmes. Daí o irmão pergunta, tu vendeu por quanto? Eu vendi por 100. Daí, beleza, e quanto é que era o custo? Daí o Walt Disney diz assim, esqueci de botar o lucro. Nossa. Então, nesse momento, tu tem que ter, normalmente, muitos donos de empresas aqui em Caxias está na veia, aquela veia de vender. Então, tem que ter alguém na outra ponta que segure o bom gerente de vendas. Porque aqui em Caxias, e um pouco do que eu vejo no Brasil hoje como professor da Fundação Getúlio Vargas e trabalhando com construir em todos os estados, né? Aqui na nossa região, eu vi muitas empresas onde a área comercial tinha mais força que a área financeira, todas quebraram. Então tem que ter um equilíbrio das finanças com a área comercial. A gente tem que conversar muitas 2 áreas, assim como tem que conversar com o RH, com a fábrica, tem que ter uma visão sistêmica de todo o negócio. Então ela começou a crescer, saiu do meio, entrou no Simples, opa, quem é que eu trago para a empresa? E aí entra no tema que nós vamos falar daqui a pouquinho. A empresa familiar. E aí eu trago o Bruno e o Carlos para a empresa familiar, que um dos motivos que mais quebra empresas no Brasil é exatamente não preparar a sucessão. Eu convido o Carlos, eu intimido o Carlos. Obrigo o Carlos. Eu tentei trazer a minha filha Cristina para trabalhar comigo, para trabalhar na empresa que eu tenho de consultoria, que é a Castilhos, né? Diz, pai, eu vou ser fonoaudiólogo. Tá. Eu disse, olha, se tu ganhar dinheiro naquilo que tu gosta, e é isso que tu quer agora, né? Ela se formou com 20 anos. Hoje é uma excelente profissional na área dela. Excelente profissional. Muito orgulho do tijolinho preto, que é a Cristina. E eu fiquei sem a parceira da consultoria. Mas muitos pais e mães bem intencionados, simplesmente, tu quer que eu te ajude no curso superior, tu vem trabalhar na empresa, senão não ajuda a pagar. E aí tu frustra o herdeiro, porque ele não gosta daquilo. E ele vai lá
na empresa e daí ele não faz as coisas como deveria fazer, porque ele não é feliz. Tu tem que ter paixão. Desculpem a palavra, né? É uma palavra que às vezes se usa no mundo dos negócios, tem que ter tesão por aquele negócio ali. Tu tem que acordar, diz, que bom que eu vou para a Casa das Armas, que bom que eu vou para Malheiro Stumpf, que bom que eu vou para UX, que bom que eu vou para Vidroforte. Então, o herdeiro ele tem que ter tesão, ele tem que gostar. Né? Então, muitos casos que não dão certo essa sucessão, ou o filho foi trazido à força para dentro do negócio, porque o pai precisava, a mãe precisava. Não perguntou para o filho se ele quer ser. De repente ele queria ser. Quer assumir. De repente ele queria ser jogador de futebol, queria ser ator, queria qualquer coisa, menos ir para a empresa. Então, aí dentro da governança corporativa, uma coisa muito boa que hoje tem aqui na região, a gente tem cases usados no Brasil, que é Marco Polo, Randon, Fras-le, né? Eu sou muito grato ao pessoal do grupo Randon também, porque eu sou conselheiro fiscal suplente da Fras-le, há 9 anos também. Né? Então, cresceu o negócio, tem que trazer pessoas da família, está lá dentro, a gente tem que ajudar a preparar esse herdeiro lá dentro. Preparar como? Qualificação, conhecimento, habilidade, inteligência emocional, conhecimento de mercado, entender o que o cliente quer. Né? Cresceu mais ainda. Bom, abriu o capital. Tem que ter os conselhos. Tem que ter o conselho de administração. Auditoria. Tem que ter a auditoria externa. Tem que ter o comitê de auditoria. Tem que ter toda essa estrutura para profissionalizar o negócio. Né? Então, e quanto mais o negócio cresce, mais complicado fica. Mais fica. Por causa de uma coisa chamada controles internos. A boa governança. De 5% a 10% do faturamento das empresas no Brasil, matéria da revista Exame em março de 2017, de 5 a 10%, é desviada em fraudes, roubos. Né? Por quê? Porque às vezes o empresário preocupado ali em crescer, vender, comprar, reduzir custo, e às vezes a pessoa que compra, às vezes é a mesma que vai vender. E dentro de compliance, que se fala bastante hoje no Brasil e no mundo, né? Que é os controles internos, com os canais de denúncia, os códigos de conduta, né? Quem paga não pode receber. Né? E eu uso uma frase, eu uso 2 frases, na verdade, no Brasil inteiro, que todo mundo lembra do professor Rondnei Castilhos. A primeira quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Essa é uma frase que eu aprendi com a vida. Quem planeja tem futuro. A gente tem que saber onde é que a gente quer chegar. Quem não planeja tem destino. E a segunda frase: confiar é bom, mas conferir é melhor ainda. Todo mundo no mundo dos negócios tem que prestar conta. E daí o negócio vai crescendo, tu tem que ter bons controles internos, né? E ter a boa governança. Não é pecado ter lucro. Tu tem que ter lucro. Né? As empresas públicas, elas têm que, às vezes, não ter um superávit muito grande, mas elas não podem ser deficitárias, que aí tem muita função social. Né? Lembramos do caso da Petrobras, né? Petrobras. Exatamente. A empresa mais endividada do planeta, da história do planeta. E aí, por fraude no balanço, né, isso foi comprovado, nós pagamos lá 6, eu não lembro quantos milhões ou bilhões foi para os investidores americanos, porque o nosso balanço tinha sido maquiado. Ele não mostrava a tal da maquiagem de balanço, né? E aí tivemos que pagar uma fortuna para os investidores americanos, porque para eles lá balanço é coisa séria, né? Então vai crescendo o negócio, tem que ter as estruturas de controle, de governança, preparar o herdeiro, prepara o Carlos, prepara o Bruno. Prepara como? Conhecimento. Né? Eu escutei do seu Raul Rondon uma vez numa palestra da UX, que é um exemplo para a gente, né? A família dele também. Ele disse: olha, eu orientei meus filhos a fazerem administração, engenharia, tentar ter vivência no exterior, né? E a gente vê aí como está a Randon, no caso, né? Randon foi lá na década de 80, não lembro a data certa, ela passou por concordato. Em 83 ela teve concordato, que hoje tem um nome técnico de recuperação judicial.
Teve que pedir um fôlego a mais. Várias empresas na época passaram por isso aqui no Brasil. Algumas quebraram. Né? Algumas quebraram. Se o Bruno e o Carlos falarem com os pais de vocês e os avós, eles citarem as empresas que tinha quando eu cheguei em Caxias do Sul em 73 e que hoje não existe mais. É verdade. Sim, né? A Ebel era a referência, fundada em 1898, por aí, não lembro o ano certo, né? Era difícil alguém que não trabalhasse na Ebel. É incrível ainda como essa empresa não existe mais. Eu passando agora aqui, vindo para cá, meu falecido pai trabalhou aqui na Maesa. Então, quantos pais e avós era referência, se não falha a memória, talvez o primeiro fabricante de talheres no mundo, ou parte do planeta aqui, né? E, infelizmente, por problemas de sucessão, né? Voltamos para o mesmo problema. Problemas de sucessão, não foi feita uma preparação de sucessão, teve outros motivos aí, né? Mas era a referência. Então, dentro dos temas aí que a gente estava falando, né, um ditado muito legal que a gente eu aprendi aqui na região e eu modifiquei ele um pouquinho, que é o pai rico, o filho nobre e o neto pobre. Só 30% das empresas no Brasil chegam na segunda geração. E daí eu alterei esse ditado agora. Pai rico, filho nobre, neto pobre e o bisneto revoltado. Porque só 1% chegam na quarta geração. Então, sucessão, quem estiver assistindo o programa, nosso programa aí, o Broadcast, tem que se preocupar. O fundador ou a fundadora tem que preparar os filhos ou executivos que vêm do mercado para, junto com os filhos e as filhas, darem sequência ao negócio. Que nem aconteceu com a Radon, com a Marco Polo. Infelizmente, morreram os fundadores, o seu Raul, o seu Bellini, o seu Paulo Bellini, né? E as empresas continuam. A vida segue. Tem uma frase que eu gosto muito. Ela começa assim. Ela é em inglês, mas eu traduzo ela aqui. O meu vô andava 10 quilômetros para ir para o trabalho. O meu pai andava 5. Eu vou de Civic. O meu filho vai de Mercedes. O meu neto vai de Ferrari. E o meu bisneto vai voltar a andar 10 quilômetros. É assim que funciona. É isso aí. Porque geralmente é assim. Na maioria das vezes é assim. O pai e o vô criam o negócio, cria o sucesso, cria a riqueza. O filho usa, o neto usa, né? E por assim vai. E ninguém gera mais. Por isso que a sucessão é importante. É a causa que mais quebra empresas no Brasil, não preparar a sucessão e não profissionalizar ela, né? A gente teve a oportunidade de ouvir do Jorge Gerdau como que ele trouxe essa sucessão para a empresa dele, né? Que hoje ele não faz mais parte da Gerdau, apenas do conselho. E ele conta que, desde o início, educando os filhos dele, foi a partir de um princípio, que ele chama de core business, que é o propósito. Tem que trabalhar o propósito. Desde cedo. Não pode perder a essência do negócio. Aquela pessoa que está sucedendo, ela tem que entender o porquê que o negócio existe, por que ele deve continuar existindo. Se não entende o porquê, não vai seguir. Eu citei aqui o caso da família Cassina com a Casa das Armas, ela deve estar na terceira geração ou quarta já, fundada em 47, 1 de outubro de 47. Terceira, eu acho. Deve estar na terceira. Isso, terceira geração. Marco Polo Rondon, 48, 49 por aí, né? 48, 49. Tramontina com mais de 100 anos. É outro empresário que a gente tem assim um respeito por ele, o seu Clóvis. Os ensinamentos dele aí, né? O amor pelo futebol, pela CBF, né? E assim, eu digo assim que todo dia a gente só tem que agradecer o que a gente aprende com esses empresários, o que o Carlos e o Bruno, essa grande iniciativa de ter esse programa, né? Porque isso vai fazer com que as pessoas que escutem, que passou por aqui um Nereu, Jorge Araldi, esse gringo lá da linha 80, o Vonei Castilhos, ali do Joá,
né, do Chua, que chegou aqui há 50 anos atrás, que nada é impossível. Eu falo isso muito para minhas filhas, já estou falando para o filho, para o Christian, que tem 2 anos e meio. Desde que a gente se esforce, faça o bem, se qualifique e seja humilde. A humildade de um Paulo Bellini, que ia agradecer os funcionários nas 2 fábricas, quando ele era vivo, que ele ia cumprimentar os empresários, os funcionários. Tenho familiares que trabalham no Marco Polo, eles contam, ele ia lá agradecer. Então, valores, propósito. A gente resume sempre em propósito. Por quê? Saber entender por que meu avô, por que meu pai gostava tanto disso. Tinha o tesão, né? Que nem Tinha falou. tesão, Tinha o amor. tesão, o amor. A gente vai num restaurante. Eu brinco às vezes, né? Restaurantes que a gente vai de tempo em tempo aqui em Caxias. E um dia tu vai lá e não tinha o mesmo sabor. E aí tu brinca com o garçom ou com o dono, porque a gente acaba todo mundo sendo amigo, né? Só trocou a cozinheira aí, faltou alguma coisa no galeto, faltou alguma coisa no churrasco, faltou alguma coisa na massa, faltou alguma coisa no cuscuz nordestino. O que aconteceu? É o amor. Faltou o amor. O propósito. E aquela pessoa que está ali atrás fazendo o produto, ele não... Na minha época que eu comecei a trabalhar, em 81, era o departamento pessoal. Hoje se fala em recursos humanos, colaborador. O maior ativo de qualquer negócio, desse pequenininho, do médio e do grande, é as pessoas. E daqui para frente vai continuar sendo as pessoas. Tem que ser as pessoas. Não é o empregado, é o parceiro. As empresas podem, parte do lucro dela, fazer a distribuição através do Programa de Participação dos Lucros e Resultados, PLR. Por que não distribuir uma parte se tu ainda vai reduzir a tributação da empresa? Então, a importância dos contadores aí, né? De fato. Agora, nas declarações até dia 31 de maio, o trabalho que é feito para doar para o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem um empresário aqui, o seu Valdemar Forman, se eu não me engano, ele liga para os contadores, chama, vamos doar, temos que ajudar as crianças. Por quê? Se a gente educar a criança, a gente não vai punir o adulto. Então é isso aí. E então, assim, finanças, contabilidade, tudo a gente tem que fazer com muito amor. Como eu aprendi com esses empresários aí. E a gente fica triste quando hoje não existe mais uma malharia Stumpf, né? Quando não existe mais uma Eberle. Quando não existe várias empresas que fecharam, malharias, né? Sim. E as novas aí, que o Bruno, que o Carlos e as pessoas que estão ouvindo aqui o nosso bate-papo vão construir. E aí entra a frase, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Tem que construir um plano de negócio, tem que entender que público-alvo eu quero atingir, né? Porque ali no nosso roteiro que a gente estava falando, né? As dicas assim do que eu vi dos que quebraram e dos que têm sucesso. É muito planejamento, não dá mais para ser na base da intuição. Antigamente a pessoa disse, o cara tinha uma boa intuição, feeling. Cientificamente o feeling tem que ser acompanhado de planejamento estratégico, de plano de negócios, de ouvir o mercado. Né? Ouvir o mercado. E quando a gente está lá, eu e a Joana e a Maia vendendo cuscuz nordestino, a gente, para cada pessoa que compra o cuscuz, a gente pergunta, olha, estava bom o tempero, vocês estão gostando? Né? Então, isso a gente vê no pós-venda. Pós-venda. Tá certo. E é importante estar presente no pós-venda. Mas Não muito erro das empresas hoje é não estar no pós-venda. Exatamente. Não é fazer uma venda e esquecer que conquistou um cliente, né? É manter aquela pessoa contigo porque ela confiou em ti. Ela comprou. Então, eu diria assim, as dicas assim que a gente está dentro do roteiro também, né? Planejamento, estudar o mercado, ter um bom contador, um bom administrador, preparar os filhos, conversar com os filhos. Olha, vocês querem ir para a empresa? Então, uma das melhores dicas do programa que a gente faz quando vai capacitar herdeiros e sucessores, né? Ou ir trabalhar em outras empresas, para ver como é que funciona cumprimento de horário, aprender a ter humildade, receber ordens. Sim. Porque se vai direto para a empresa do pai e da mãe, porque a mãe é ruim, porque isso, que aquilo, né?
Nada melhor que trabalhar em outras empresas ou ir para a empresa da família e passar por todos os setores. Todos os processos, né? Excelente. Todos os processos. Né? Acho que um empreendedor, um empresário de sucesso, ele se torna um empresário ou empreendedor de sucesso após passar por todas as experiências do negócio dele e do negócio dos concorrentes. E alguns, às vezes, até quebrar alguns negócios. Sim. Porque aqui no Brasil é visto como uma coisa ruim, né? Quebrar um negócio. Enquanto em países diferentes, quem quebra um negócio é quem tem cabelo branco. Expressão, né? Quem tem sabedoria. Quem tem experiência. Ninguém está livre de ter que solicitar uma recuperação judicial por ficar altamente endividado, né? Então, ninguém está livre de acontecer. Pode acontecer um problema de mercado. Ninguém previu o Covid no ano 2020. Ninguém previu. Pode vir outras coisas? Pode. Então, hoje, as empresas têm que fazer o quê? Uma das coisas mais importantes, ter capital de giro de reserva. Quanto? Tentar guardar metade do lucro. Grandes empresas tentam guardar metade do lucro. Esperamos, né? A gente vê aí Americanas, a gente vê Light, que não está muito nesse caminho. Não está. Na época do Covid, a Microsoft tinha caixa para 1 ano guardado, se não vendesse mais nada. Magazine Luiza, 2 anos. E as empresas de capital aberto, apenas 3 meses. Um estudo de um grande caxiense que está na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que é Oscar Malvese, ele fez esse estudo para ver na época. Então, qual é a lição do Covid? Tentar ter um capital próprio de reserva, que a família também precisa ter, para não dar uma crise, dar um problema econômico, dar, sei lá, qualquer coisa. E aí ninguém vende mais nada. Tu vai ter custos fixos para continuar pagando. Então tem que ter reservas financeiras. E aí que eu aproveito para dar um deixe, né? Que eu não posso deixar. É aí que entra o planejamento financeiro, aí que entra a estratégia, aí que entra aquilo que eu trabalho, que é asset allocation, né? A gente entender para que tu vai usar o dinheiro, para que tu quer o dinheiro, seja uma pessoa física ou seja uma pessoa jurídica. É importante saber. É importante tu fazer um investimento tendo em vista que daqui 2 anos vai fazer uma aquisição. Né? Assim como é importante não deixar esse dinheiro na conta bancária. Parado. É o tal do custo de oportunidade. Onde é que eu posso ganhar mais? Para que ficar parado lá, né? E hoje tem empresas que preferem adotar um investimento frente a uma aquisição. Porque hoje o investimento mais seguro do Brasil, com risco soberano, é o que a gente chama risco soberano, paga aproximadamente 14% ao ano. Isso é mais que 1% ao mês, é mais de 1,15% ao mês. Então, e aí tem o risco, né, Carlos? Tem o risco, né? A gente vê algumas empresas que dão um retorno muito bom e eles fazem uma conta de boteco, ou de bodega, como o pessoal fala, né? Que o mínimo dos mínimos de ROI, de retorno, o mínimo dos mínimos é a Selic. Mas fora a Selic, teria ainda que adicionar risco do negócio e risco Brasil. Então, mas se tu não ganha aquilo que o banco teoricamente te dá, sem teoricamente tu fazer nenhum esforço depois que deixar isso lá, né? Então, mas realmente é muito dinâmico toda essa transformação. A gente saiu da década de 70, o milagre brasileiro, década de 80, década perdida, globalização na década de 80. Eu digo assim, no Brasil, quem sobreviveu... Guerreiro. Tem que dar os parabéns. Hoje, quem tem uma empresa, a gente tem que dar os parabéns. Tem que dar os parabéns. Quem acha que o empresário é ruim, que não paga bem, ajude o empresário a melhorar o lucro, para criar um programa de lucros e resultados, criar um cargos e salários. Criar um cargos e salários. Não... Monta uma empresa. Tenta fazer tu, né? Vai lá. Tenta fazer. Tenta fazer sozinho. Sozinho. Vai lá ver o que é montar um negócio no Brasil. E aí a gente vê, às vezes, o pessoal falar, não, porque o empresário tem o lucro, aquilo, quem gera é o empregado. Na verdade, é uma parceria do empregado e o empregador. Mas o risco perante Receita Federal é do empregador.
o risco de quebrar está na mão do empregador, mas tem que ter essa parceria do colaborador com o empresário. Por isso que se fala muito em relações humanas, não mais em departamento pessoal. A gente não é um número dentro das empresas. A gente é um colaborador. Sim. A gente é o cara que está ali para fazer acontecer. De fato. E Volney, para fazer a última pergunta para ti agora, uma dica para quem quer empreender, para quem está no processo de sucessão de uma empresa, seja para a família ou seja para executivos de fora, que dica que tu pode dar para um jovem que quer empreender também? Olha, eu diria assim, o Brasil é o país das oportunidades, né? A gente tem que identificar o que a gente mais gosta. A Cristina Carvalho de Castilhos partiu para a fonoaudiologia. E o pai dela queria que ela fosse advogada. Ela não quis. A Marina Carvalho de Castilhos, o pai dela queria que ela fizesse contabilidade. Ela começou na UX Biomedicina. O Christian, eu todo dia narro um gol feito por ele, imaginando ele ser um centroavante lá do esporte de Pernambuco, ou centroavante da seleção brasileira, né? A dica é assim, é conversar com os pais, identificar os nichos do mercado. Comentou um nicho excelente que tu comentou, que tu está trabalhando aí, né? É isso aí, né? Ver qual é os nichos. Com a inteligência artificial, com o ensino online, com tudo isso que está surgindo de novo, o que eu tenho habilidades, propensões a fazer mais, né? Então eu diria assim, a gente tem que ter um estudo que mostra, né, Carlos, que nem todo mundo que começa numa profissão vai terminar naquela. Porque muitos se formam, muitos jovens. Minha filha se formou com 21 anos. 21 anos ela se formou, fonoaudiologia. Às vezes, pai, talvez, pode ser que eu gosto, adoro a minha área, mas quem sabe eu, de repente, poderia fazer outras coisas agora também. Ela só tem 27 anos, né? Então, é conversar assim com pessoas de sucesso nas suas áreas, né? E quem quebrou também. Com quem quebrou também. Tem grandes lições com pessoas que quebraram. Porque o que aconteceu? Para a gente tentar não trilhar um caminho que leve a gente a quebrar também, no caso, né? Então, assim, a experiência internacional lá fora é excelente, né? A língua sempre é excelente, né? A gente precisa estar sempre melhorando. Entender tudo isso que está surgindo de metaverso, tudo, esse mundo digital, toda essa tecnologia, né? Tudo aquilo que tinha no desenho animado lá dos Jetsons, da década de 70, que eu e os pais de você assistimos na época, os avós, só falta agora o teletransporte. Só falta isso. Só falta o teletransporte. Então, eu diria assim... Que, na verdade, já foi desvendado o teletransporte, que não, fisicamente a gente não consegue executá-lo porque ele é uma cópia de informações de um lado para o outro. Mas, enfim. Mas já está a caminho. Então, a dica, assim, Carlos, é conhecer o mercado. Ver as habilidades que a gente é melhor. Né? Sempre tem espaço para bons cantores, para bons engenheiros, bons contadores, bons professores, né? Tem campo para todo mundo, né? E aquilo que escolher, Carlos, amor, paixão, tesão. Né? Boas leituras. Tudo está tão rápido que agora tem um aplicativo que se chama 12 Minutos, que tudo quanto é livro está lá para tu ver, escutar ele 12 minutos, né? E eu diria assim, para encerrar da minha fala, né? A gratidão que eu tenho com vocês hoje de abrir essa oportunidade aqui, de um cara que saiu do Joá e aprende com Caxias do Sul diariamente, e a gratidão por essas pessoas que me deram a oportunidade de trabalhar aqui em Caxias do Sul. Né? E gratidão a vocês. Né? E com certeza esse é um primeiro de outros encontros
Porque a vida é assim, tudo é reencontro. Tudo é reencontro. Né? Então, gratidão aí por essa noite e essa oportunidade. A vida se resume em relações. Né? Relações. Família, relações. Isso eu aprendi amizades. muito aqui com a nossa cidade, né? A gente não é melhor que ninguém. Tu nunca precisa de alguém uma vez só na vida. É isso. Verdade. Né? Então, relacionamento é tudo, sim. Eu aprendi isso com o Nereu também. O Nereu Araldi fala muito sobre isso, né? O Nereu um dia foi lá na minha casa, logo que eu voltei de Pernambuco, ele escreveu lá num papel empatia, humildade e gratidão. Né? Ele escreveu aqui também, né? Escreveu aqui. Então, pessoas assim que vão... essa humildade do jovem hoje, né, Carlos, entender que tudo que vocês têm, que vocês são muito melhores que nós éramos nessa época, e tem que juntar toda esse gama de conhecimento de vocês, a juventude com os cabeça branca. Dá para ganhar muito dinheiro. Tá. E fazer o bem, fazer caridade. Fica aí uma dica, né, para quem tem esse sucesso. Bom, Ney, assim como tu destacou a gratidão por estar aqui, a gente destaca a nossa. Muito obrigado, porque o cara é professor e deu uma aula para nós, né? Então, muito obrigado pela tua participação. Vou abrir um último momento também para, se tu quiser mandar um abraço para alguém, se quiser divulgar alguma coisa, fica bem à vontade. Primeiro, para a mulher mais importante da minha vida, minha mãe. Boa. Dona Lenira, meu pai que não está mais aqui, a gratidão a Joana, a mãe do Christian, gratidão a Eliane, a mãe da Marina e da Cristina, ver que a gente se emociona com as pessoas que fazem parte da vida da gente, né? São especiais. E são especiais. Gratidão a Deus, né? Que assim lhe dá a vida pra gente, né? Com certeza. E essa cidade, assim, Caxias do Sul, que cada dia é um aprendizado, negócios novos toda hora. Novidade. Todo momento. Gratidão a esses empresários, assim, que abriram a porta para mim, né? E eu digo assim, abençoada minha mãe, Dona Lenira, né? Um beijo no seu coração. A senhora vai assistir o programa, minhas irmãs também. E sempre que eu falo dela, eu me emociono. E assim, gratidão hoje também muito de ser pai aos 55 anos. Gratidão a Joana, a pernambucana arretada, que junto comigo aí estamos aprendendo também a vender comida nordestina em Caxias. Que legal. Isso aí, gente. Muito obrigado, Valnei. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Não esquece de deixar um like e compartilhar para todo mundo. É isso. Muito obrigado. Gratidão a todo mundo aí. Beijo de coração.